Imagine um verão na maior cidade do mundo. O sol causticante castiga o asfalto e as ruas movimentadas. Em vez do aroma suave de flores nos parques ou o cheiro da recém-assada pão que geralmente associamos a uma capital europeia, há apenas uma coisa no ar: um fedor insuportável, pungente e nauseabundo que impregna cada rua, cada casa, cada pulmão. Não era apenas um cheiro ruim, era uma névoa de decomposição tão densa que cegava, tão potente que causava náuseas e vômitos, forçando as pessoas a cobrir o rosto com lenços perfumados e a fugir para o campo. Este não é um cenário de ficção distópica, mas sim a chocante realidade de Londres no verão de 1858, um evento que ficaria conhecido na história como o Grande Fedor. E você sabia que essa crise sanitária, aparentemente cômica, foi o catalisador para uma das mais impressionantes e vitais obras de engenharia civil de todos os tempos, salvando milhões de vidas e transformando radicalmente a face da cidade? Prepare-se para mergulhar nos bastidores de uma capital imperial à beira do colapso, onde o esgoto se tornou o inimigo público número 1. Para entender como Londres chegou a tal ponto de pestilência, precisamos voltar um pouco no tempo, ao auge da Revolução Industrial. O século XIX foi um período de crescimento explosivo para a capital britânica. Pessoas de todo o país e do Império afluíam para a cidade em busca de trabalho e oportunidades, inchando sua população a níveis sem precedentes. No início do século, Londres tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Em 1850, esse número já ultrapassava os 2,5 milhões. Esse crescimento vertiginoso, contudo, não veio acompanhado de um planejamento urbano adequado ou de uma infraestrutura que pudesse suportar a demanda crescente. As ruas eram estreitas e lotadas, as casas superlotadas, e o saneamento básico era, para dizer o mínimo, primitivo e perigoso. Antes da era das privadas com descarga que conhecemos hoje, o lixo humano era descartado de várias maneiras, em fossas sépticas sobre as casas, em latrinas comunitárias, ou simplesmente jogado nas ruas e em valas abertas. Com a invenção e popularização das privadas modernas, que eram vistas como um avanço higiênico, a situação, ironicamente, piorou dramaticamente. As novas privadas eram conectadas a velhos canais de escoamento, que por sua vez desembocavam diretamente no rio Tâmisa e em seus afluentes. O Tâmisa, que antes era uma fonte de água potável e um vibrante centro de comércio e lazer, rapidamente se transformou no maior esgoto a céu aberto do mundo. Com milhões de pessoas despejando seus dejetos diretamente no rio, o Tâmisa tornou-se uma sopa espessa e fétida de resíduos humanos e industriais. A situação era agravada pelas marés, que traziam o lixo para cima e para baixo do rio, e pelas muitas pontes que criavam represas de sujeira. As consequências dessa calamidade sanitária eram devastadoras. Londres era regularmente assolada por epidemias de cólera, tifo e outras doenças transmitidas pela água. A cólera, em particular, era uma ceifadora, matando dezenas de milhares de pessoas em surtos sucessivos. Na época, a teoria predominante sobre a causa das doenças era a do miasma, que acreditava que as doenças eram transmitidas pelo ar ruim e pelos cheiros fétidos. Embora hoje saibamos que a teoria dos germes era a correta e o médico John Snow já fazia observações cruciais ligando a cólera à água contaminada, a teoria do miasma, de forma fortuita, fez com que o fedor do Tâmisa se tornasse o foco da preocupação pública e política. O cheiro era tão inegável e a doença tão mortal que a inação não era mais uma opção. O verão de 1858 foi particularmente quente e seco. As águas do Tâmisa baixaram significativamente, expondo imensas margens de lodo e esgoto solidificados sobre o sol abrasador. O calor intenso fez com que a matéria orgânica em decomposição fermentasse em uma escala sem precedentes, liberando gases tóxicos e um odor tão monstruoso que ninguém em Londres pôde ignorar. As janelas das casas e escritórios foram fechadas, os lenços embebidos em óleos essenciais se tornaram um item essencial de vestuário, e a vida na cidade, especialmente perto do rio, tornou-se insuportável. Os barcos a vapor que navegavam pelo Tâmisa tiveram suas rotas canceladas e até os pescadores se recusavam a trabalhar.
pois o rio estava morrendo, seus peixes mortos flutuando na superfície. O golpe final para a inércia política veio quando o próprio Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, foi invadido pelo fedor. Localizado nas margens do Tâmisa, os legisladores não podiam escapar da nuvem pútrida. As sessões parlamentares eram frequentemente interrompidas pelas náuseas dos deputados, que tentavam cobrir as janelas com cortinas pesadas e pendurar lençóis impregnados de cloreto de cal para abafar o cheiro. O então chanceler do Tesouro, Benjamin Disraeli, descreveu o rio como uma torrente de excremento líquido. A situação era ridícula e perigosa demais para ser ignorada. Finalmente, a crise sanitária forçou a mão do governo. Em questão de semanas, a legislação necessária para financiar um novo e ambicioso sistema de esgoto foi aprovada. O homem encarregado de resolver essa monumental tarefa foi Joseph Bazalgette, o engenheiro-chefe do Conselho Metropolitano de Obras de Londres. Bazalgette já havia elaborado um plano abrangente para um novo sistema de esgoto anos antes, mas sua implementação havia sido repetidamente adiada devido à burocracia, à falta de fundos e à falta de vontade política. Agora, com o grande fedor como um catalisador irrefutável, ele tinha a chance de colocar seu plano em ação. Seu projeto era visionário e audacioso para a época, construir um vasto sistema de esgotos subterrâneos que interceptaria os resíduos de toda a cidade e os direcionaria para estações de tratamento, ou pelo menos para fora da cidade, rio abaixo, para o estuário. O plano de Bazalgette envolvia a construção de mais de 2.000 quilômetros de túneis de esgoto, incluindo 4 grandes interceptores principais que percorriam as margens do Tâmisa. Esses túneis, alguns tão largos que podiam ser usados por carroças, foram construídos com milhões de tijolos e revestidos com concreto, uma inovação para garantir sua durabilidade e resistência à corrosão. A engenharia foi uma maravilha. Bazalgette teve que superar desafios imensos, como a instabilidade do solo de Londres, a necessidade de passar por baixo de rios e edifícios existentes e a construção de complexas estações de bombeamento para elevar o esgoto em pontos específicos. As estações de bombeamento de Abbey Mills e Crossness, com suas impressionantes arquiteturas vitorianas e enormes motores a vapor, são testemunhos da grandiosidade da obra. Essas máquinas não apenas bombeavam o esgoto, mas também eram símbolos da engenharia britânica e do compromisso em resolver o problema sanitário. A construção do sistema de esgoto de Londres levou anos para ser concluída, empregando milhares de trabalhadores. Foi um projeto hercúleo, mas seus resultados foram transformadores. Uma vez que o sistema foi ativado, o Tâmisa começou a se recuperar. As epidemias de cólera diminuíram drasticamente, e a qualidade de vida dos londrinos melhorou exponencialmente. A morte por doenças transmitidas pela água, antes uma constante ameaça, tornou-se uma raridade. O grande fedor que havia atormentado a cidade por décadas e forçado a ação política havia finalmente sido neutralizado. O legado de Joseph Bazalgette e do grande fedor é um lembrete vívido da importância da infraestrutura de saneamento para a saúde pública e o desenvolvimento urbano. O sistema de esgoto que ele projetou em meados do século XIX ainda serve grande parte de Londres hoje, uma prova de sua visão e durabilidade. É uma história de como um problema aparentemente trivial, um cheiro ruim, pode desencadear uma revolução na engenharia e na saúde, transformando uma metrópole de um foco de doença em um modelo de modernidade. Poucos edifícios ou monumentos podem igualar o impacto que essa obra subterrânea invisível teve na vida de milhões de pessoas. Da próxima vez que você pensar em Londres e sua história, lembre-se que por trás de toda a pompa e circunstância há uma história de superação de um fedor que quase sufocou a capital do império. Deixe nos comentários qual outro fato desconhecido ou curiosidade histórica você conhece que moldou o mundo de maneiras inesperadas.